Olá, no programa Amigo Bicho de hoje, o nosso convidado é o Coronel Ângelo, comandante, da Patran, aqui no Rio Grande do Sul. Eu gostaria de começar perguntando para o senhor, então, qual é o compromisso da Brigada Militar e, consequentemente, então, do policiamento ambiental em relação aos crimes ambientais e aos crimes de maus tratos? Bem, a Brigada Militar é responsável pela ordem pública ambiental no estado do Rio Grande do Sul através do Comando Ambiental. É uma unidade da Brigada Militar que tem como responsabilidade principal a preservação e a proteção ambiental no estado. Dessa forma, incluímos também, a partir de 88, houve a constitucionalização do meio ambiente. Uma ideia que nasceu lá em Estocolmo, em 72, uns princípios do meio ambiente, e foi incorporado à nossa Carta de 88 com um pouco mais de tenacidade, um pouco mais de proteção ao meio ambiente, que até então não havia. Então essa responsabilidade coube à Brigada Militar no estado do Rio Grande do Sul, a preservação e a proteção ambiental. No tocante, basicamente, à nossa fauna, nós temos essa responsabilidade e esse compromisso de sermos os guardiões no que diz respeito a esses animais. É uma preocupação do Comando Ambiental, da política ambiental estabelecida pelo governo do estado, pela Secretaria de Segurança, e nós temos treinado as nossas guarnições para atuação no aspecto ambiental de proteção dos animais. A bem da verdade, constitui-se crime maus tratos contra animais, né? Então essa é a nossa preocupação. Em havendo crime, né, se buscar a materialidade, o que foi que aconteceu, a autoria, né, para que haja responsabilização das pessoas. Mas a nossa preocupação antes é com a prevenção, evitar que o crime aconteça, né, no sentido de educar as pessoas para ter responsabilidade com os animais, principalmente os animais domésticos que as pessoas têm em casa, para evitar abandono, efetivamente maus tratos e outros delitos que ocorrem, lamentavelmente, ainda em nossa sociedade. E o que o senhor entende, então, por um crime de maus tratos, né? E se tu pudesse dar um exemplo do que é maus tratos, no caso, com o cachorro, com o gato, né? Esses animais domésticos. O delito de maus tratos está tipificado na Lei 9605 nós temos nos deparado com essa situação, principalmente nos centros urbanos, com um pouco mais de incidência. A caracterização de maus tratos, efetivamente, é submeter o animal em condições que a sua vida corre risco ou a sua saúde corre risco. Efetivamente, é esse o tipo de maus tratos que nós temos passado. Toda vez que um animal encontra-se nessa situação, a sua vida, a sua saúde, a sua integridade encontra-se em risco, nós temos essa condição de maus tratos. Então, a vigilância da Brigada Militar, através do Comando Ambiental, se dá muito nesse sentido. Nós verificamos, por exemplo, no verão, vários animais, cavalos, por exemplo, são amarrados ao sol, sem água. Isso é uma condição que é imposta àquele animal e que efetivamente estabelece uma condição de sofrimento para ele. E isso, tipicamente, nós estamos falando de maus tratos, né? Ao contrário do que a gente vê uma carroça sendo puxada por um cavalo, às vezes tem um excesso de peso, né? Não caracterizaria maus tratos com o animal, muito embora estivesse bem, né? Ele está produzindo um esforço além do necessário, né? Então tudo isso a gente tem que cuidar, ter muita atenção na caracterização e principalmente nós fizemos reuniões com segmentos que trabalham com animais, e nós, inclusive, na Brigada Militar, nós temos cães, né? No Batalhão de Operações Especiais nós utilizamos cães e nós temos todo um cuidado com a saúde, com a condição e a qualidade de vida desses animais para efetivamente um emprego, né?
E hoje, quais são as ações, então, que a Patran desenvolve para prevenir esses crimes de maus tratos? Nós trabalhamos com todos os segmentos de idade, né? Nosso segmento mais forte são as crianças de 7 a 14 anos. Nós acreditamos muito na educação ambiental, né? Uma coisa que não acontecia antigamente, quando eu fui educado, jamais se falava em educação ambiental, muito embora ela acontecesse de uma maneira indireta, não com a intensidade que acontece hoje. Então nós temos um programa chamado Patrulheiro Ambiental Mirim. Esse programa atinge as escolas e crianças de 7 a 14 anos. É o nosso top, porque é nessa idade, nesse período de idade, que as crianças e os adolescentes aprendem efetivamente muitas coisas interessantes a respeito do meio ambiente, dentre as quais a caracterização dos ilícitos ambientais e o cuidado que se deve ter com os animais, para não expô-los a maus tratos ou outro tipo penal ambiental. Então a preocupação toda é de educar essas crianças, formá-los no sentido de uma consciência ambiental. E a partir dali, eles se tornam multiplicadores, porque eles passam a mensagem do aprendizado quanto à necessidade de cuidado, de bem-querer, de amor que se deve ter com os animais. Eles passam para os irmãos, para os amigos, para a sociedade do seu entorno, seus vizinhos, seus pais. E a ideia é justamente essa, que a partir do momento que ele tem essa consciência, que ele consiga aprender, que ele consiga diagnosticar isso, que ele seja um multiplicador, né? Então nós esperamos atingir muitas e muitas crianças, são mais de 20 mil só até agora nesse ano, nós já atingimos 20 mil crianças com projetos de educação ambiental. Esse projeto do Patrulheiro Ambiental Mirim, ele acontece nas escolas e também na época de veraneio ele é levado para o litoral gaúcho, tanto o litoral norte quanto o litoral sul. Nós convidamos, aproveitamos o programa, para convidar as crianças, quando estiverem nas suas escolas, procurem a unidade da Brigada Militar de Policiamento Ambiental e peça que seja ministrado o curso, então, de Patrulheiro Ambiental Mirim. E quando estiverem de férias, no litoral, também procure as nossas unidades na Operação Golfinho, que nós temos em ocorrência no litoral esse tipo de atividade, justamente para disseminar a educação ambiental que nós apontamos como ponto principal no que diz respeito à proteção e à preservação ambiental. E nesse ponto, com relação à consciência ambiental, até partindo mesmo desse projeto que vocês têm nas escolas, né, dessa conscientização com as crianças, o senhor percebeu nesse tempo, dentro da Brigada Militar, que essa consciência ela tem melhorado? Como é que está hoje isso? Tem melhorado de anos atrás? Como é que está essa parte dessa conscientização? Sem dúvida alguma, nós estamos evoluindo muito em questões ambientais. Ainda temos muito que fazer, ainda ocorrem muitos ilícitos, tanto na parte da fauna quanto na parte da flora, mas o interessante é que a sociedade está fazendo uma nova leitura. Como eu disse, o meio ambiente, a proteção ambiental é muito nova, apesar dos seus efeitos ser efetivamente danosos. Mas nós temos a constitucionalização do meio ambiente de 88 para cá. Até então, não tinha isso como uma força constitucional, como princípio constitucional. Hoje nós temos. Então, todas as leis derivam da Constituição. Então, devemos entender que todas as leis devem obedecer o princípio de proteção e preservação ambiental que está estabelecido na Constituição Federal. A partir daí, surgiram não só entidades governamentais, como entidades não governamentais. A sociedade ganhou corpo. A sociedade começou a se preocupar, a sociedade começou a cobrar do governo ações proativas no que diz respeito à proteção ambiental. E isso inclui também, não só a flora, mas também a nossa fauna. Exótica, não exótica, silvestre, nativa, enfim, inclui todos os animais. E eu acredito que a Brigada Militar inserida nesse processo de proteção e preservação ambiental tem levado essa mensagem de proteção, esclarecido as crianças, principalmente, a vários segmentos. Nós trabalhamos com muitos segmentos sociais,
não só as crianças em idade escolar, mas também adultos, empresas, né? A gente procura levar essas informações porque muitas pessoas desconhecem efetivamente o que pode e o que não pode no que diz respeito aos animais, né? A legislação, como eu disse, é uma legislação nova e que precisa ser ampliada, que precisa ser dada a conhecer às pessoas. Então, nós trabalhamos muito com essa parte da educação, da divulgação, da conscientização, e a partir daí a gente verifica que o comportamento das pessoas muda a partir do momento que elas têm a informação de como devem agir. Então, acredito que efetivamente melhorou, apesar de que nós ainda temos muitos delitos ambientais no nosso estado. E falando então nesse também que existe ainda muitos delitos, o que precisa, o que pode melhorar? Como que a gente pode melhorar nessa questão? Nós podemos avançar, como nós estamos fazendo, trabalhando a educação ambiental com mais intensidade, né? Então, nós estamos ampliando isso para escolas do interior do estado, para vários segmentos sociais, como eu disse, para empresas, buscando parcerias, buscando patrocínios. Enfim, nós estamos nos inserindo como protetores e preservadores do meio ambiente em toda a sociedade. Isso faz com que haja uma corrente, né, de disseminação dessas ideias de proteção e preservação a todos. Acredito que esse é o caminho, a educação é efetivamente o caminho. Acreditamos até que alguns crimes ambientais estão ocorrendo em razão de aspectos até culturais, né, no interior do estado, nos próprios centros urbanos, pessoas que carregam consigo coisas que antigamente, como a caça, era permitido. Tinha uma limitação, mas havia uma permissão. Notadamente, hoje, esse tema é extremamente controverso e comprometido. Entidades de proteção ambiental abominam a caça, né? E ela não é permitida hoje. Então, nós temos esse cuidado em recepcionarmos o aspecto cultural, trabalharmos o aspecto cultural de determinadas regiões com essa finalidade de reeducar e conscientizar as pessoas para que o comportamento proporcione um resultado mais positivo no que diz respeito ao meio ambiente. Hoje a gente sabe que, no caso, uma pessoa que quer denunciar maus tratos liga no 190, né? Nessa questão, tem pessoas que dizem também, não, depois o senhor pode confirmar, que às vezes se ouve que essa questão de animais não é tão importante, tem outras ocorrências que são preferenciais, de maior urgência, enfim. Não seria importante, de repente, ter um canal diferenciado para atender essa denúncia de maus tratos? Como é que o senhor vê essa questão? Aqui na Serra Gaúcha, especificamente em Caxias do Sul, nós temos um telefone da Patran. Nós atendemos, temos equipes de plantão. Certamente não tem aquela quantidade de efetivo que nós gostaríamos que tivesse, mas tem um efetivo que consegue atender as ocorrências ambientais que nos chegam. Quanto à ligação para o 190 e tem outras prioridades, certamente pode estar ocorrendo algum delito onde a vida humana está em risco. Certamente nós temos uma ordem de prioridade, sim. Mas também não é verdade que os crimes ambientais não são interessantes, que não são tratados pela Brigada. O Comando Ambiental tem uma longa trabalho, uma longa prestação de serviço à comunidade no que diz respeito à proteção ambiental. Vários crimes ambientais são atendidos em todo o estado pelo Comando Ambiental, com o apoio também de outras unidades do policiamento da Brigada Militar. O que a gente busca, então, é muitas vezes fazer esse enfrentamento e temos ingerência no que diz respeito ao aspecto da territorialidade. Por vezes, os delitos ambientais ocorrem em áreas afastadas dos centros urbanos. Isso faz com que a guarnição vá até aquele local para fazer uma captura. Por exemplo, eu estive em Caxias tem 2 semanas, nós capturamos um tamanduá. E não é tão simples fazer uma captura de um animal, muitas vezes dependendo do local que ele está. Isso leva um tempo. Equipamentos
pessoal treinado para não produzir maus tratos nos animais, enfim, tem todo um conjunto de ações que são necessárias. E muitas vezes se encontra um local um pouco afastado dos centros urbanos. Isso denota também um certo tempo para fazer esse atendimento, né? Então, uma ocorrência ambiental muitas vezes se desloca 120, 130 quilômetros. É diferente de uma ocorrência policial que ocorre no centro urbano. Então, às vezes, devido à gama de atendimentos, nós temos um rol que nós vamos fazendo o atendimento de acordo com essa prioridade. E isso ocorre, sim. Conversando com alguns integrantes, então, da Brigada Militar, comentou-se que existe uma preocupação em criar um corpo técnico. O que seria esse corpo técnico para atender, né, essas ocorrências ambientais envolvendo animais domésticos, né? O que seria esse corpo técnico? O que precisaria mudar? Hoje, para se ingressar na Brigada Militar, na condição soldado, é feito um curso de formação, né? Esse curso ele satisfaz as exigências para o atendimento, para a condição de ser policial militar, né? Notadamente no aspecto ambiental, em razão da legislação ser diversa da legislação penal comum, nós precisamos de um treinamento mais específico, né? E nós temos vários temas no que diz respeito ao aspecto ambiental, tanto a fauna quanto a flora, águas internas, águas marinhas, nós temos, enfim, uma série de resíduos, nós temos uma série de frentes, né, no que diz respeito ao aspecto ambiental. Quando eles ingressam e são destacados para o comando ambiental, é feito esse curso de especialização a todos os servidores. A Brigada Militar hoje, atualmente, está brindada com pessoas, já no seu ingresso, com inclusive curso superior. Nós temos no comando ambiental servidores formados em geografia, em biologia, enfim, em cursos superiores capazes de nos ajudar efetivamente com esse corpo técnico. E nós realizamos também, com os integrantes do comando ambiental, vários convênios com universidades para satisfazer essa necessidade, né? Então, e também nós temos a pretensão de formarmos um corpo técnico capaz de apurar provas, por exemplo, fazer análise de água, por exemplo. Nesse sentido, sim, nós já nos manifestamos ao comando da instituição, solicitando, então, a contratação de efetivos para que a gente pudesse estabelecer essa parte mais técnica. Mas quanto à atuação do policial militar, hoje nós temos conseguido fazer o enfrentamento necessário, né? E diga-se de passagem, as polícias militares constituem no Brasil a maior tropa de proteção ambiental do mundo. Não existe país do mundo que tenha a quantidade de servidores de polícia militar que fazem a proteção ambiental como no Brasil. E o Rio Grande do Sul está dentre as polícias ambientais do Brasil das mais qualificadas, né? Nós temos como referência São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, né? De todas as polícias. No mês passado nós fizemos um encontro das polícias militares ambientais do Brasil e isso ficou muito claro, né? Várias polícias vêm até nós buscar informações, procedimentos e assim por diante. Então ainda nós temos uma referência e somos referência para as polícias militares. Então, dizendo isso, dá para verificar que a nossa competência técnica com respeito à ação de proteção e preservação ambiental está dentro de um parâmetro muito bem cotado em todo o território nacional. O senhor pode confirmar para nós, então, se essa informação procede, né? Que é muito comum ter muita rotatividade de policiais, né? De servidores dentro da Brigada Militar. E se isso influenciaria, então, nessa qualidade do atendimento, nessa questão da proteção animal? Nós temos uma rotatividade, vou dizer, dentro de um padrão estabelecido, porque quando a pessoa satisfaz uma certa quantidade de tempo na atividade policial, ela é transferida para a reserva.
Assim como algumas são transferidas para a reserva, outras ingressam. Por exemplo, nesse momento, no Comando Ambiental, eu tenho 60 novos policiais militares em treinamento para serem empregados no meio ambiente. Então, o comando da brigada, o governo do estado, preocupado também com essa situação, resolveu investir no meio ambiente, né, aquilatando essa quantidade de servidores para o Comando Ambiental. Então, nós temos 60 policiais militares em treinamento hoje, lá no Comando Ambiental em Porto Alegre, a fim de suprir essa necessidade das unidades no estado do Rio Grande do Sul. Agradecemos, então, a presença do Coronel Ângelo aqui no nosso programa de hoje. Então, lembrando que na semana que vem a gente continua, então, a entrevista com ele. Vemos na próxima semana. Até lá. Didn't I give it up? Tried my best. Gave you everything I have. Everything and no less. Didn't I do it right? To let you down. Maybe you got too used to having me around. Still, how can you walk away from all my tears? It's gonna be an empty road without me right here. But go on and take it, take it all with you. Don't look back at this crumbling fool. Just take it all with my love. Take it all with my love. Maybe I should leave to help you see nothing gets better than this, and this is everything we need. So is it over? Is this really? You're giving up so easily. I thought you loved me more than this. But go on and take it. Take it all with you. Don't look back at this crumbling fool. Just take it all with my love. Take it all with my love. I will change if I must. Slow it down and bring it home. I will adjust. Oh, if only you knew that everything I do is for